Eu vou ler então Atos capítulo 9, versículo de 1 a 19, que é o nosso texto. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 19, o tema da nossa mensagem é a salvação de um homem caído. Atos capítulo 9, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra à cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz e não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Continua, mas eu paro por aqui e quero orar. Deus, obrigado, Senhor Deus, por esta porção da sua palavra, que nos ensina muito sobre a tua salvação, sobre o teu amor, sobre a tua infinita graça e misericórdia. Quero lhe agradecer por tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e pedir, Senhor Deus, nesse momento também, por todos os nossos irmãos que estão com algum problema de saúde, enfermos, Senhor Deus, precisando da tua ajuda, do teu cuidado, da tua cura. Restaura, Senhor Deus, a saúde de cada um, irmã Judite, irmão Francisco, a Elaine, enfim, Senhor Deus, a irmã Terezinha também, que está problema de saúde, está viajando, está com problema de família. Nós rogamos por ela, Senhor Deus, e por todos os nossos irmãos, cada um que está aqui, que não pôde vir também, que o Senhor esteja abençoando. Fica conosco em tudo, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém. Saulo é o nome de o apóstolo Paulo até aqui, neste capítulo. Saulo, um homem que foi criado
aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um doutor da lei, um homem muito respeitado, um homem muito experiente, muito respeitado entre os judeus. Saulo, um homem muito instruído, porque foi instruído aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, um homem fora de série, um homem conhecedor de tudo. Então, ele fora instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel havia, não muito distante, não há muito tempo, proferido palavras sábias a um grupo de judeus que queria matar os seguidores de Jesus Cristo. Existia um grupo de seguidores de Jesus Cristo desde Atos e vinha desenvolvendo, e então sempre se levantou esse grupo contra, e na verdade queriam matá-los, e Gamaliel então entra resolvendo a situação no momento ali. Gamaliel disse: acautelai-vos, tomai-vos cuidado, e cita 2 testemunhos de 2 homens que se levantaram arrebanhando os seguidores, e logo que morreu o primeiro, então os seus seguidores se desfaleceram, acabaram com tudo, foram-se embora, e logo em seguida, depois que se levantou outro e morreu, também da mesma forma, Gamaliel está falando, desfizeram aquele grupo que estava seguindo aqueles homens. Então, Gamaliel disse: se isso que vocês estão combatendo for de homens, não tenha dúvida, como os 2 que se levantaram, também logo se desfará. Não precisa se preocupar com esses homens, com esse grupo. Eles estão seguindo, tem um líder, que eles estão dizendo que os seguidores do Nazareno, fique tranquilo, que logo, logo isso passa. Se não for de Deus, logo, logo isso passa. Mas, se isso for de Deus, então vocês podem estar combatendo contra Deus. Ele realmente era um homem sábio. Se isso que vocês estão combatendo for do homem, logo se desfará. Mas se for de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Certamente Saulo sabia do acontecimento dessa orientação de Gamaliel, porque ele fora criado aos pés de Gamaliel. Então Saulo, com certeza, ele sabia dessa decisão, dessa orientação de Gamaliel, aquele grupo de homens revoltados. Saulo estava entre aqueles que apedrejaram Estevão. Então dá para ver que Saulo parece não se contentou muito com aquilo que Gamaliel orientou. E então, quando esse grupo continuou e ao ouvir Estevão, então se revoltaram e pegaram em pedra e mataram Estevão, então Saulo estava entre eles, apedrejaram Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão, e cheio de maldade, não obstante ter acontecido aquilo, ouvia as palavras de Estevão, que certamente ficou roendo no seu coração. Paulo se
enfureceu muito mais e com o coração cheio de maldade, cheio de ira, ele vai ao Sinédrio e pede carta para ir a Damasco e prender homens e mulheres que professavam a fé cristã. Então, olha, esse homem que poderia ter observado os ensinamentos do seu mestre, certamente ouviu, mas ele começou a andar junto aos perseguidores e até consentiu na morte de Estevão, e continuou isso no seu coração, essa maldade tão terrível, essa ira contra os cristãos, que ele vai até o Sinédrio, fala com o sumo sacerdote, pede carta para ir a Damasco e trazer presos homens e mulheres que se diziam seguidores de Cristo, se diziam daquela seita dos nazarenos, como eram chamados. Irmãos, isso só confirma o que diz a Bíblia a respeito do homem caído. E quando estudamos soteriologia, que é o estudo da salvação, conseguimos ver o homem em um estado de depravação total. E aí não importa o grau de instrução, não importa absolutamente, é o homem num estado de depravação total, completamente com sua natureza afetada pelo pecado. Então a instrução de Gamaliel, ou mesmo aquilo que Saulo tinha de sábio, de entendimento, de estudo, e não mudava nada da sua natureza pecaminosa, e a sua ira, então, se acendia contra os cristãos, ou os chamados seguidores de Cristo. Considerando isso, esse homem numa situação de depravação total, assim queremos destacar 3 pontos para meditarmos no texto que lemos. Esse homem e o seu estado aqui, no capítulo 9 do livro de Atos. Primeiro ponto, o estado de depravação total de Saulo. Vemos um homem dirigido pelo que ele é. Aqui nós vemos um homem dirigido pelo que ele é. Um homem pode ser extremamente religioso. O homem pode ser chegado, pode pensar que está fazendo a vontade de Deus, mas enquanto não for impactado por Jesus, continua depravado, ou seja, com a sua natureza pervertida, com a sua natureza pecaminosa. O homem, como já foi falado nesta noite aqui, num estado de depravação total desde o seu nascimento. Se não existir um impacto com o Senhor Jesus Cristo, um encontro real com Cristo, o homem não sai dessa natureza pecaminosa, o homem não é curado, não é transformado dessa natureza pervertida, ele continua com essa natureza. E aí nós vemos muitas pessoas aí que parecem ser as pessoas interessantes, sábias, mas ainda não foram impactadas com a mensagem, com o Senhor Jesus Cristo, e então essa pessoa vive essa vida depravada totalmente, essa situação depravada, enquanto não for impactado por Jesus, continua depravado, ou seja, com a sua natureza pervertida, pecaminosa, e nós vemos isso aí no livro de Gálatas, no seu capítulo 1, Gálatas capítulo 1, o versículo 13 e versículo 14, Gálatas capítulo 1,
Diz assim: versículo 13: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Esse é o antigo Saulo dizendo: já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo se considerava um homem extremamente zeloso, mas zeloso das tradições. Um homem que excedia em judaísmo, diz que na idade dele, ele excedia, era melhor que todos. Mas o que acontecia com o entendimento dele? Estava ou continuava depravado. A natureza caída do homem não é um privilégio de alguns, nem é um privilégio de Paulo, nem é um privilégio de alguns, mas é de todos. Romanos capítulo 3, o versículo de 10 a 20. Romanos capítulo 3, versículo de 10 a 20 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem o conhecimento do pecado. Paulo era extremamente zeloso, conhecedor da lei, conhecia perfeitamente a lei, mas a palavra de Deus diz que não há justiça, não há nada que possa fazer por conhecer a lei não leva a absolutamente nada sobre a questão de salvação, e sim a lei te orienta sobre o pecado, te mostra pecador, te mostra você condenado, e essas pessoas precisam de algo a mais do que conhecer a lei, do que saber a lei. Paulo diz: eu era extremamente zeloso, eu andava muito próximo de tudo o que era de Deus, mas distante como todos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não é privilégio de nenhum, de um grupo, de algumas pessoas, mas a Bíblia coloca todo debaixo do pecado. Todos pecaram. A partir do momento em que nós fomos nascidos fora do jardim do Éden, quando os nossos pais foram lançados da presença de Deus, eles nos geraram em pecado, e a partir daí nossa natureza pecaminosa ficou prevalecendo em nós, até o dia do impacto que nós tivemos com o Senhor Jesus Cristo. No livro de Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 3 diz:
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está aqui uma situação que não é privilégio de alguns, que é de todos, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão na mesma situação, e nenhum, como diz Romanos, nenhum busca a Deus, nenhum tem desejo pessoal de buscar a Deus. O homem que acha que Deus tem que ser defendido com prisões e morte, daqueles que pensam diferente. Um homem tão sábio como o apóstolo Paulo, ou antes Saulo, conhecedor da lei, conhecia tudo, dizia ser melhor do que os da sua idade, do seu tempo, extremamente zeloso, criado aos pés de um homem, um doutor da lei, um homem inteligente, um homem conhecedor, mas o coração desse homem era a situação dele, o que ele pensava é que ele poderia resolver o problema de Deus, ele poderia defender a Deus. De que forma ele poderia fazer isso? Prendendo aqueles que eram contra Deus, aqueles que serviam ao Cristo, aqueles que diziam seguidores de Jesus. Então, olha que a sabedoria do homem vai até um limite e parece que volta. Porque um homem tão inteligente, de repente, ele tem no seu coração o entendimento que ele pode ajudar a Deus. Agora, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que nós precisamos prestar atenção nessa situação de Saulo, porque nós podemos nos apanhar com a mesma ideia de que nós podemos ajudar a Deus. E existem situações que às vezes nós nos flagramos tentando ajudar a Deus, e é isso que tem que fazer diferença, é por aí que nós temos que achar uma diferença, no nosso caminhar com Deus. Deus não precisa de ajuda nenhuma, e Deus não precisa de ninguém, e nós temos que entender isso. Deus não precisa de ajuda nenhuma, Deus não precisa de ninguém, porque Ele determina todas as coisas. A obra de salvação, a obra de perdão, de justificação, de purificação, a obra de reconciliação, Jesus já consumou, já concluiu na cruz. Crer que o poder de salvar está em Deus, não no homem. Se eu não crer que o poder está somente em Deus, se eu não crer que essa obra de salvação, de perdão, de justificação, de purificação, de reconciliação, essa obra que Cristo já consumou, já terminou essa obra na cruz do Calvário, e essa obra agradou a Deus, então não há a minha colaboração, não há como colaborar em nada nessa situação.
Então eu não posso fazer absolutamente nada. Aliás, não é que eu não posso fazer, é que não tem efeito nenhum. Não se precisa fazer algo que já está terminado. É notório que nós precisamos fazer algo. Aqui, quando se diz, lá em Isaías 55:6, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isso é uma obra enquanto eu posso fazer, porque ainda há coisa para fazer, ainda há o que eu devo fazer para buscar. Mas se isso tudo já tivesse terminado, com certeza esse versículo não estaria ali. Então, a questão da salvação, lá na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, está consumado, terminou a obra, consumou a obra, então eu não preciso fazer absolutamente nada. Irmãos, quando eu digo que eu não preciso fazer absolutamente nada, eu preciso crer na suficiência de Cristo, eu preciso crer que Cristo foi suficiente ali, agradando a Deus, e se Cristo foi suficiente, agradou a Deus, Deus deu a salvação através do ato consumado ali na cruz do Calvário. Se eu crer, eu tenho que ter a maior e absoluta certeza, convicção de que eu sou salvo por toda a eternidade, porque essa salvação é eterna. Então, quando nós falamos, nós confiamos, nós aceitamos uma salvação eterna, acreditamos que não se perde salvação, exatamente porque eu creio que Jesus foi suficiente, terminou uma obra, e essa obra Deus recebeu nos céus, Deus se agradou dela. Deus diz, se está consumada, Deus falou, então está consumada, acabou, então quem crer será salvo. Daí faz sentido João 5:24, João 3:16 e todo o Evangelho. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou eu tenho vida, eu passei da morte para a vida, porque eu creio, eu ouvi o Evangelho e eu creio que Jesus consumou a obra na cruz do Calvário. Então, essa convicção eu tenho. Então, nosso primeiro ponto, que diz que o estado de depravação total de Saulo foi justamente porque ele ainda não tinha sido impactado com esse Evangelho. Ele não cria em Jesus, ele não cria que Jesus consumou uma obra na cruz do Calvário. E se ele não crer, ou qualquer um de nós, se não cremos, então essa obra está imperfeita em nossos corações e não temos a salvação. Ainda vivemos numa depravação total, ainda vivemos nessa natureza pecaminosa, ainda vivemos sem os nossos olhos serem completamente abertos pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, a graça irresistível que alcançou esse jovem Saulo. A graça irresistível que o alcançou. Vamos pensar um pouco na graça. Saulo cavalgava no caminho de Damasco, respirando ameaças e morte aos cristãos. Esse homem era bom ou era ruim? Era mau, era maldoso? Claro que você vai falar, era mau. Esse homem era um homem pervertido, um homem cheio de ira no seu coração, com desejo de matar. Ele não estava com outro desejo, ele estava com desejo de matar. Diz que
ele respirava ameaças e mortes, esse homem tinha desejo de matar. Naquele momento, o desejo que reinava no coração de Saulo era matar. Ele caminhava, ele pediu aquela carta, provavelmente ele estava ali, seus olhos estavam vermelhos de desejo de morte, porque tinha alguém dizendo ser seguidores de Cristo. Ele tomou aquele cavalo e saiu para o caminho de Damasco, desejando encontrar aquele povo que se dizia seguidores de Cristo. Mas não era para parabenizá-los. Ameaças e mortes. Ele seguia enfurecido com o nome de Jesus. Paulo caminhava ia por aquele caminho, enfurecido com esse nome Jesus. Imagine homens e mulheres que criam no nome de Jesus e que sabia que pelo caminho de Damasco estava vindo aquele homem respirando morte sobre eles. Eles escondiam, certamente muitos corriam do perseguidor. Nós vamos sair deste caminho, porque nesse caminho vem o perseguidor. Vem aquele homem que querem nos matar. Homens e mulheres, com suas crianças, fugindo do alcance de Saulo. Nós entendemos que Deus é amor. Nós entendemos que Ele veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Mas temos dificuldade de entender que a graça é uma prerrogativa somente de Deus. Como diz Efésios capítulo 1, versículo 5, beneplácito da sua vontade, ou consentimento da sua vontade, da sua perfeita vontade. Imagine Estevão falando a Deus por Saulo, não impute esse pecado a Saulo, e expirando diz, recebe o meu espírito. Essas palavras talvez tenham acelerado o seu encontro com a graça de Deus. Essas palavras devem ter ficado no coração de Saulo, e ali era um conflito que ele não sabia se sentia ira, ou se ele pensava naquelas palavras, não os impute esse pecado. Haveria como resistir quando o resplendor do céu o cercou? Naquele caminho, cheirando morte, indo ao encontro daqueles homens que falam, que criam, que adoravam o Senhor Jesus. De repente, um resplendor do céu cerca todo o espaço onde aquele homem estava. Haveria como fugir dali? Não. Haveria como escapar desse resplendor de luz? Não. Paulo pediu o resplendor de luz? Não. O resplendor de luz veio do céu e cercou. E do resplendor sai uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Seria uma chamada eficaz do Senhor Jesus, e não havia condição nenhuma de Paulo dizer não, de Paulo resistir a essa chamada. Não havia condição nenhuma de Paulo dizer eu não quero. Não havia condição nenhuma de Paulo olhar para aquele resplendor
e falar: eu vou continuar perseguindo os cristãos? Quando a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Seria uma chamada eficaz, e a graça de Deus é tão irresistível, que só com esse impacto da presença de Jesus, diz que tremendo e atônico diz: quem é, Senhor? Imediatamente disse: que queres que eu faça? Mas que transformação tão rápida! Apenas um resplendor, apenas uma voz que ele ouviu no caminho de Damasco? Não, era uma graça irresistível, que Paulo não tinha outro caminho, outra decisão a tomar. Ele só poderia dizer: que queres que eu faça? Mas nada Paulo poderia fazer, somente dizer ao Senhor: Senhor, eu posso tomar um outro rumo da minha vida, se é isso que o Senhor quer. Deus tem propósito para operar a graça irresistível. A graça irresistível de Deus, ela vem na sua vida, como vem na minha, como vem na vida de todos os homens de Deus. Uma graça que você, por mais que você não compreenda o momento, você sabe que Deus está falando com você. Havia um grupo que estava com Saulo. Um grupo. Eles ouviram a voz de Paulo, falando seus desesperos, respondendo, aceitando toda a orientação daquela voz que aparecera no caminho de Damasco. Viram a luz, o resplendor, mas não ouviram de Jesus. Não ouviram de Jesus. Atos capítulo 22, o versículo 9 diz: e os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Não ouviram a voz de Jesus. Eles não ouviram da graça. A graça transformou o coração de Saulo, mas não tinha propósito de operar no coração dos que estavam com Saulo. E é difícil quando nós, muitas vezes quando falamos isso, dá a impressão: mas esse Deus faz acepção de pessoa. Olha o que Deus faz, acepção de pessoa, a Bíblia diz que não faz. Mas que essa graça irresistível veio num grupo de pessoas com o propósito de salvar Saulo. Falou com ele ouviu a voz, ele foi transformado, a sua vida foi transformada naquele momento. Os outros levaram ele até Damasco, e dali não se falam mais dos outros. Voltaram para Jerusalém com a notícia, e lá ficou Saulo, com um novo estilo de vida, como diz Romano, novo estilo de vida, surpreendendo até os cristãos. A graça transformou o coração de Saulo, mas não tinha o propósito de operar nos corações dos que estavam com Saulo. Era o dia de Saulo. O impacto da graça muda na vida de Saulo todo o seu plano, todo o seu desejo, o que seu coração tinha, a ira que ele tinha, o desejo de morte, o desejo de perseguir cristãos, tudo se acaba ali naquele momento de Damasco, naquele caminho, naquele encontro com Jesus. Então, irmãos, aqui vai uma grande lição para nós. O nosso encontro com Jesus, no verdadeiro encontro com Jesus,
se existe mágoa, se existe falta de perdão, se existe algo que eu desejo fazer, até matar, se existe coisas que na minha vida de depravado, eu tive vontade de fazer, ali nesse encontro com Jesus, fica para trás. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ficou no caminho de Damasco, ficou naquele encontro, todo aquele desejo e ameaças de morte ficou ali. Por isso que o encontro com Jesus é uma mudança radical de vida. Mas não é uma mudança radical só de vida, é uma mudança radical no coração, na minha natureza pecaminosa. A partir de agora, sou justificado pelo sangue de Cristo, porque a obra foi consumada na cruz do Calvário. A obra de salvação, a obra de perdão, de reconciliação, a obra de justificação, lá na cruz do Calvário ela foi completa. Ele sai para prender, e chegou preso pela graça, pelo amor de Deus, pelo propósito do soberano Senhor. Saiu com um propósito, saiu com um desejo de matar, e voltou transformado, preso por aquela graça irresistível. Terceiro ponto, Saulo, um vaso escolhido por Deus. Saulo é conduzido a Damasco. Damasco estava um homem fugindo. Lá estava um homem que havia saído de Jerusalém também. Fora para Damasco, estava lá em Damasco. Seu nome era Ananias. Servo de Deus, preocupado com as perseguições. E Saulo é conduzido para Damasco. Dá para a gente compreender alguma coisa aqui. Quando ainda morava em São Paulo, não lembro o tempo, mas era o tempo em que Mike Tyson, aquele pugilista, lutador de boxe, estava no auge da sua carreira. E Mike Tyson, ele ia lutar e as apostas não era se ele vencia, mas em que assalto. E a maioria apostava assim, no primeiro assalto, no máximo no segundo assalto. Ele era terrível. Mike Tyson dava medo na gente que estava assistindo, de ver aquele homem, quando se anunciava a luta, o pugilista que ia combater com ele estava ali no pódio, como é que chama aquilo lá? No ringue, aguardando, e de repente sai com a musiquinha lá naquele corredor, aparece Mike Tyson, aqueles cabos lá e vem. Irmãos, se a gente pudesse acabar com aquele homem naquele trajeto ali, ó, Senhor, mata ele, porque se fosse eu que estivesse no ringue, eu falasse, Senhor, dá um sumiço nele, não deixa esse homem chegar aqui, porque era uma coisa terrível. Mas isso é só para ilustrar a situação de Ananias, quando ele soube que Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco. Que situação! Talvez ele tenha falado, Senhor, não tem jeito de matar esse homem nesse caminho. Ele está vindo, o Senhor nos livra, e a oração era, nos livra, Senhor, desse homem.
E de tanto orar, então Deus o ouviu e falou com ele. Versículo 11 de Atos. Disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo está vindo. Saulo está amedrontando todo mundo. A oração de Ananias para Saulo poderia ser: Senhor, nos livra desse homem. Ou pelo menos nos livra de todo mal, como Jesus ensinou. E Deus então fala a Ananias: levanta e vai ao encontro de Saulo. Ele está na rua chamada direita. Procura lá na casa de um Simão, de um tal de Simão, que ele está lá. Irmãos, olha, essa situação ali, só Deus pode confortar o coração de alguém que já foi colocado para sair, para fugir, por causa da perseguição, e de repente é para ir encontrar com a fera. Levanta, vai encontrar com essa fera, esse violento. Vai ao encontro de Saulo. Versículo 13 e 14, respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quanto tempo eu tenho ouvido desse homem que só faz mal. Ele tem causado males, ele tem feito perseguição ferrenha contra os seus santos. E ele tem carta para matar, para prender, e até matar os seus santos. Ananias estava numa situação que ele chega a tentar contar a história de Saulo para Deus. Senhor, eu vou contar uma história para o Senhor. Talvez o Senhor não esteja sabendo muito bem, mas esse tal de Saulo que saiu de Damasco, ele saiu com carta na mão para prender e até matar os seus santos. Esse tal de Saulo, ele é um homem terrível. Esse tal de Saulo é um perseguidor dos seus santos. Isso também nos ensina em algumas vezes, nós começamos a ensinar Deus, a falar para Deus: Deus, para aí, vamos contar uma história para o Senhor, porque parece que o Senhor não está sabendo. A verdade é que Deus disse: eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. E eu quero que você vá, porque eu tenho um propósito. Versículo 15, ele diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. Isso é maravilhoso, que esse não é para qualquer um, esse é para mim. Para levar, um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. E aí a gente precisa voltar um pouco. Saulo pedindo carta para perseguir os cristãos, com aquela ira, com aquele coração amargurado, amarretado, com aquele enraivecido, todo cheio de mágoa, e querendo acabar com esses cristãos.
E de repente, aquele homem, Deus estava lá em cima, seguindo os seus passos e dizendo: olha, você vai entrar pelo caminho de Damasco, lá nós vamos ter um encontro, você vai chegar a Damasco, mas você vai chegar, não você que saiu, mas você que eu quero, do jeito que eu quero lá em Damasco. E lá em Damasco, eu vou dizer a um servo: esse é para mim um vaso escolhido, esse é um homem escolhido para levar o meu nome. Aquela imundícia terrível, era um homem escolhido por Deus, para levar o nome de Deus aos reis e aos gentios. Não, isso é outra lição que a igreja de Jesus Cristo tem que ter, porque nós, ao olharmos as pessoas, nós vemos que nós podemos gostar de uma pessoa, gostar do jeito de uma pessoa, e não gostar de outra, mas Deus olha lá para cima e falou: é essa outra que eu tenho para mim, é essa outra que eu escolhi para ser o meu representante, a minha testemunha fiel. Deus tem seus caminhos, Deus tem os seus planos, misericórdia. Aquilo que Ananias não sabia, não obstante Saulo viver como todo homem num estado de depravação total, sua natureza pervertida, ele era um eleito de Deus. Era um eleito de Deus que andava pelo caminho de Damasco. Era um eleito de Deus que estava ali, buscando os cristãos, para ferir, para prender. Era um eleito de Deus, um vaso escolhido pelo soberano. E a graça, tendo alcançado no caminho de Damasco, ele não pôde resistir. Ele teve sua vida completamente mudada, quando ele disse: que queres que eu faça? Quando Ananias ouviu: este é para mim um vaso escolhido. Nós, como Ananias, não sabemos quem são escolhidos. Nós não sabemos, por isso nós temos uma responsabilidade de anunciar o evangelho da graça para todos. Nós não sabemos quem são escolhidos, mas saibam que dentro do povo, dentro da multidão, existem pessoas escolhidas, que Deus quer salvar, e que Deus vai salvar, dependendo de você ou não, dependendo de você anunciar ou não, Deus vai fazer a obra que Ele já fez. O falar de Cristo, o anunciar Jesus, o mostrar a sua fé, é um privilégio que você tem. Anunciar Jesus é um gozo, uma alegria que Deus permite você passar por ela. Não que Ele precise de você, mas que Ele dá essa oportunidade para você ser feliz, para você ter felicidade, ter gozo no seu coração. Anunciar o evangelho da graça, fala do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O evangelho da graça nos fala do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vemos lá em Romanos 8, versículo 39. Para concluir, como sabemos que somos escolhidos? Como sabemos que somos escolhidos? Quando temos um encontro real com Cristo e nos rendemos pela fé. Não há outra maneira de eu saber. Quando temos um encontro real com Cristo e nos rendemos pela fé, cremos. Quando o impacto da presença de Cristo causa mudança no rumo da nossa vida. Eu sei o dia que eu mudei. Eu sei o dia que Deus me impactou de tal forma que eu sei que a partir daquele dia eu tive um rumo diferente na minha vida. Quando Jesus passa a ser o meu Senhor e eu passo a ser o seu servo, passo a servi-lo,
e passo a dizer como Saulo: que queres que eu faça? Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo perguntando todos os dias para Ele: que queres que eu faça? Vivo na fé do Filho de Deus. Que queres que eu faça? Vivo crendo no Filho de Deus, na obra de Deus, nas suas ordens. Que queres que eu faça? Que Deus nos abençoe. Que Deus possa colocar em nosso coração que o mundo, desde que é mundo, que as pessoas sem o impacto com Deus são pessoas depravadas totalmente. Não tem pessoas tão, essa pessoa ela é tão boa, ela faz tanta coisa boa e ela pode ser salva por isso. Ela só pode ser salva por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem ao Pai se não for impactado de tal forma que nos faz render a Ele, que nos faz mudar o rumo da nossa vida, da nossa causa, que nos faz reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe.